Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tapejara. Então, hoje é dia de dicas de saúde aí. Estamos antecipando a semana da Páscoa. Até o meu assunto hoje, Diego, era para falar da comilança de Páscoa. Mas aí, teve um ouvinte que me pediu para falar de triglicerídeo. E aí, como é um assunto que muitas pessoas se identificam com ele, eu achei melhor deixar a comilança da Páscoa para a semana que vem, né, no pós-Páscoa, que a gente fica com a consciência um pouco mais pesada, e falar sobre triglicerídeo essa semana, porque assim, ó, tem muita gente que tem triglicerídeo, tá? Não tem como a gente saber se tem ou se não tem sem fazer exame. E, infelizmente, né, Diego, nesse momento que o mundo se encontra, dessa comilança muito fácil, dessa comida muito pronta, comida rápida, isso é inevitável, né? A gente vai ter que aprender a entender que a gente também vai ter que ter alguns cuidados. E o triglicerídeo é uma doença que ele depende muito mais dos hábitos de vida do paciente, né, do que do tratamento em si. Né? Então, se a gente tem algumas mudanças alimentares, faz atividade física, bebe muita água, sim, está relacionado com a genética também, mas a gente precisa saber que 85% de todas as doenças estão relacionadas com os nossos hábitos de vida, né? Então, o triglicerídeo, ele não deixa de ser uma dessas doenças. Olha, já conseguimos aqui a atenção do grande público querendo entender um pouco mais. Explica aí pra gente, Fernanda, o que é o tal do triglicerídeo. Então, os triglicerídeos são as principais gorduras no nosso organismo, que compõem a maior parte da gordura vegetal e da gordura animal da nossa dieta, tá? Quando a gente come, Diego, em excesso, carboidrato, doce, massa, pão, o fígado, o que ele faz? Ele pega esse açúcar e os transforma em triglicerídeos, para que eles possam ser estocados, e eles vão ser estocados no tecido adiposo, que é aquela nossa famosa gordura, que vai servir de reserva energética. Então, quando você desenvolve aquelas gordurinhas pelo corpo, né, nos quadris, na barriga, você está, na verdade, armazenando os triglicerídeos em excesso. Por exemplo, você vai comer a sua refeição, tá? O teu organismo vai metabolizar, algumas coisas ele aproveita e excreta, e o que fica sobrando, ele vai armazenar. E esse é o triglicerídeo, porque ele vai pensar, uma hora esse organismo vai precisar dessa gordura, então eu vou guardar, né? Normalmente, mais ou menos assim. Né? Todas as pessoas acima de 20 anos deveriam medir os níveis de colesterol e triglicerídeo pelo menos a cada 5 anos. Olha que interessante. A causa do triglicerídeo, o que a gente pode aqui apontar e apresentar aqui para o nosso ouvinte? Certo. Então, tem alteração genética. Pode ser que a tua avó teve, o teu pai teve, você vai ter. Pode ser que sim, tá? Mas a gente sabe que a dieta hipercalórica, né, ou a gente comer coisas sem necessidade, ou a presença de algumas doenças, pode fazer com que o triglicerídeo, então, se desenvolva, tá? Quais seriam essas doenças? A obesidade, que hoje a gente vê que as pessoas não estão contando calorias mesmo, né? Tá todo mundo querendo comer hoje, porque amanhã ninguém sabe, né? A diabetes é uma das causas do triglicerídeo. O hipotireoidismo, por quê? Porque o metabolismo tende a ficar muito lento. E quando o metabolismo fica lento, fica mais difícil de digerir essas fontes alimentares, né? Então, vai estocar gordura. Olha, por exemplo, tem muita mulher que a gente conversa no balcão da farmácia que também diz assim, eu nunca tive colesterol e triglicerídeo. Agora, depois que eu entrei na menopausa, até isso apareceu. Por quê? Porque quando a mulher entra na menopausa, existe sim metabolicamente uma diminuição do trabalho corporal. O metabolismo ele fica mais lento. Então, o metabolismo ficando mais lento, ele vai ter mais dificuldade de digerir gordura, de digerir carboidrato, de digerir doce. Ele vai funcionar igual, mas é mais ou menos aquela máquina que está precisando dar uma melhorada, né? Passar um óleo, como a gente diz na máquina, né? Daquela engraxada, isso? Isso aí. Então, por exemplo, assim, com o tempo, o nosso corpo ele vai ficando mais lento. Por isso que essas dietas hipercalóricas que o pessoal come
né? Eu não acho errado a gente comer o que a gente gosta. Só você tem que cuidar para não comer todo dia. Todo dia comer pizza, todo dia comer chocolate, todo dia tomar refrigerante. Então, tentar achar um equilíbrio nisso. Hoje eu tomei refrigerante, então eu vou tomar refrigerante daqui a 3 dias, se é uma coisa que eu gosto muito. E vou caprichar na água, e vou fazer uma atividade física, porque o corpo também precisa ter esse momento detox, né? Para ele se aliviar de tudo isso que ele está metabolizando e dar uma descansada, né? Outra coisa também, Diego, o consumo excessivo de álcool, tá? Pode ser uma causa, tá? E também aqui aparece para nós a gravidez nesse trabalho, porque tem algumas mãezinhas que na gravidez acabam, né, fazendo exame e acaba apontando lá um colesterol, um triglicerídeo, o metabolismo da gestante também, ele fica diferente. Então tem que fazer os exames em dia, ter um acompanhamento médico para ficar de olho nisso aí que está acontecendo. Tá aquela maneirada, aquela moderada. Agora que o pessoal está prestando ainda mais atenção, quais seriam os sintomas para o pessoal ficar alerta? Então, via de regra, o triglicerídeo não tem sintoma. Como a gente comentou lá no início, se você não fizer exame, você não sabe que tem triglicerídeo. Então, por isso que é importante fazer os exames de rotina, tá? O que acontece? Para ter sintoma, tu tem que ter um triglicerídeo muito aumentado, né? Então, pode apresentar um depósito subcutâneo de colesterol sobre a fórmula de nódulos ou placas amareladas na pele, que ocorre frequentemente na palma das mãos, ao redor dos olhos, nos pés, nas articulações. E se você não tratar o triglicerídeo, né, essa doença ela pode evoluir para uma outra doença, que muitas pessoas conhecem, que é a tal da gordura no fígado, a esteatose hepática. Então, tudo que você tem no seu físico, que você não tratar, que você não cuidar, vai evoluir. Por isso que você também tem que fazer a sua parte. Bom, e quanto a tratamento natural, o que é que você indica, qual é a dica do dia aqui do programa, Fernanda? Então, olha só, os tratamentos naturais, eles são complementares ao tratamento médico, tá? Às vezes o paciente vem na farmácia e diz assim, mas eu tô com triglicerídeo alto e o médico não me deu nada para mim tomar. Então, o que é? Quando acontece essa situação, é porque o médico entende que se você fizer uma dieta balanceada, tomar bastante líquido, se cuidar, fazer atividade física, em 2 ou 3 meses você vai repetir os exames e com certeza vai baixar esses níveis de triglicerídeo, tá? Então, assim, existe um protocolo, não é qualquer pessoa que vai ter um triglicerídeo um pouco fora da curva que vai tomar remédio, tá? Mas existem algumas outras situações que quando o triglicerídeo está aumentado além daquilo que se considera normal, né? Tá um pouquinho aumentado, não precisa de remédio, mas tá bastante aumentado, então precisa de medicamento. Então, existem alguns medicamentos específicos que ajudam, sim, a diminuir o triglicerídeo, porém, não dispensa aqueles outros cuidados que falamos. Dieta, exercício físico, tomar muito líquido, tá? Uma questão que eu digo sempre, o que evitar? Refrigerante ou qualquer outra bebida rica em açúcar, bebidas alcoólicas, doce, chocolate, pão, biscoito, massa, pizza, batata, sorvete, tortas, bolos, leite integral, frituras e queijos gordurosos. Evitar, quando a gente fala evite, não significa que você não vai comer nunca mais isso aí. Você vai comer um pouquinho hoje, vai ficar 3, 4 dias sem comer, depois vai comer um pouquinho daquele outro. Agora tá chegando a Páscoa. Como é que a gente vai dizer para as pessoas não comam chocolate? Comam chocolate, mas depois fiquem 2, 3 dias fazendo um jejum lá, só com chá, com líquido, com proteína, que é a carne, os ovos, comam muita verdura, tá? Então a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo dar uma aliviada, fazer um detox sozinho, né? Que ele sabe fazer isso. Dá pra gente fazer complemento natural, o triglicerídeo? Dá, tá? Então, primeiro cuidar na dieta. Quem gosta de fitoterápico, né? A gente tem um pessoal aí que é nosso ouvinte e gosta muito dessa vibe da fitoterapia. Eu também gosto muito, particularmente sou fã há muitos anos. Então, pode tomar 3 tipos de fitoterápico, tá? A berinjela, a alcachofra e o chitozan. Eu não recomendo comprar isso em composto,
tá? Tudo junto numa cápsula só. Por quê? Porque vai um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é melhor você comprar um pote de chitosan, um pote de berinjela e um pote de alcachofra. Por que em cápsula e não tomar o chá da alcachofra, por exemplo? Porque quando você toma um chá de alcachofra, pode ser que você precise tomar 30 xícaras de chá para ter a quantidade que tem numa cápsula. Porque na farmácia de manipulação, quando a gente compra esses produtos naturais, a gente já compra o extrato seco padronizado. A gente compra aquela parte da planta que vai fazer efeito. Tá? Então, para você, por exemplo, eu tô tomando água de berinjela. O que tu acha? Ajuda? Ajuda. Mas você vai precisar tomar 10 litros de água de berinjela para fazer o efeito de uma cápsula. Então, às vezes, você, é complementar. Toma a água da berinjela e toma a cápsula também, tá? O que esses 3 produtos vão fazer, tá? Eles têm uma capacidade de funcionar como uma esponja, tá? Essa esponja vai entrar na nossa corrente sanguínea, ou seja, essas cápsulas, essas fibras vão entrar na nossa corrente sanguínea e elas vão limpar as nossas artérias, vão limpar os nossos vasos sanguíneos dessa gordura que está circulante. Então, eles vão carregar, essa fibra carrega tudo aquilo que está dentro do nosso organismo que faz mal e depois vai excretar lá como urina ou como fezes, tá? Só isso adianta? Não. Tem que fazer dieta e tem que fazer atividade física, tomar muito líquido. Tá? Além disso, o que esses 3 produtos fazem? Que as pessoas também querem saber. Tem ação diurética, tá? Promove uma melhor digestão, metabolismo de gordura, estimula a função hepática, inibe o apetite, reduz a celulite e regula o intestino. Olha só, quando a gente fala de intestino, a gente tem que saber que se você precisa desintoxicar, a primeira parte do teu corpo que tem que funcionar é o intestino. Não adianta você querer fazer 1000 coisas se o teu intestino não funciona. Porque é a porta de saída. Certo? Então, você vai tomar isso, vai tomar aquilo outro, mas o intestino não funciona. Não. Primeiro, tem que fazer o intestino funcionar. Hoje, existem várias coisas que podem ajudar. Tem o PEG 4000, que é um laxante osmótico, tem os probióticos, tem vários produtos para ajudar no intestino. Então, assim, primeiro atacar quem não está funcionando para depois conseguir ter um bom sucesso de tratamento. Lembrando que, Diego, isso que eu estou falando aqui é complementar ao tratamento médico, tá? Na homeopatia, a gente trabalha muito com um ativo chamado tarraxaco, que é o dente de leão, que ele é muito utilizado como diurético, ajuda na prisão de ventre, desordens hepáticas, biliares, que também tem um papel importante na questão do triglicerídeo. Então, quem não quer tomar cápsula, pode tomar as gotinhas da homeopatia, junto com tudo aquilo que eu tô falando. Dieta, atividade física e muita água, tá? E na aromaterapia, eu tava dando uma olhada aqui, mas como é que a aromaterapia vai tratar o triglicerídeo, tá? Se você só vai sentir o cheiro. Gente, então, já existem cientificamente comprovado que os óleos essenciais, eles ajudam positivamente a complementar o tratamento. Por exemplo, supondo que o Diego aqui tem triglicerídeo, tá? Já está cientificamente comprovado que o óleo de laranja doce, ele ajuda a diminuir o triglicerídeo. Como que ele vai ajudar? Então, o Diego vai colocar aqui na mesa dele uma almofadinha, tá? Com umas gotinhas de óleo essencial de laranja ou óleo essencial de canela, tá? Enquanto ele tá trabalhando, ele vai respirando isso, óleo essencial, tá, pessoal? Não é essência, é diferente. Ele vai sentindo esse cheiro. O óleo essencial de laranja, ele tem várias propriedades. Ele estimula a alegria, tá? Ele ajuda no tratamento do colesterol, da hipoglicemia, tá? Tem um estudo aqui dizendo que houve a normalização dos níveis de glicose e melhora da resistência à glicose também com esse óleo. Então, quando ele vai sentindo esse óleo, ele vai se sentindo mais disposto para quê? Para fazer uma dieta, mais motivado, para quê? Para fazer uma atividade física. Então, tudo isso vai ajudando a melhorar a pessoa como um todo.
E ele vai se preparar para fazer algumas coisas que ele não estava conseguindo, né? Por conta dessa motivação que o óleo essencial acaba proporcionando. E isso também acaba levando um sucesso para o tratamento, porque não adianta a pessoa vir e dizer assim, ó, mas eu tô tomando remédio, mas eu não consigo fazer atividade física, ou eu não consigo parar de comer. Então, tem que atacar todos os lados. Para quê? Porque só o remédio, gente, às vezes ele não dá conta do recado, né? Tem alguns tipos de tratamento, por exemplo, colesterol, triglicerídeo, que depende muito mais do paciente, dos hábitos de vida do paciente, do que só da medicação em si. Então, é um conjunto de coisas. E essas terapias alternativas, a fitoterapia, a homeopatia, a aromaterapia, elas vêm funcionar para quê? Para complementar o teu tratamento, para você ter adesão e melhorar assim num todo. Olha que maravilha, em toda quinta, dica de saúde e dica de beleza. Quem quiser falar com vocês, entre no grupo do WhatsApp. Como é que faz aí, Fernanda? Então, a gente tá, Diego, em 2 endereços, aqui pertinho da igreja, onde a gente tem a farmácia de manipulação, na Júlio de Castilhos. Então, lá tem uma naturativa bem completa, tem farmácia popular, tem manipulação de todos os tipos de medicamentos, de florais, de homeopatia, de fitoterapia, né, dermatologia. E também lá na Saúde Center Clínica, Diego, a gente tem uma drogaria bem completa. Lá tem a farmácia popular também, fica próximo do seu médico. Os dias, por exemplo, que você está louco depressa, já estaciona ali, já vai no médico, já pode levar o seu remédio para casa, já pode tomar. E lá na farmácia da clínica, Diego, a gente recebeu os termômetros de testa. Os termômetros de testa são aqueles que a gente usa nas crianças agora, principalmente nesse período, por conta de que aquele termômetro que coloca embaixo do braço, às vezes a criança não deixa, mexe, né? Fica inconveniente ali, tu não consegue medir a febre. E o de testa não, é uma fitinha que tu coloca na testa e ele marca rapidinho. Às vezes em 15 segundos tu já mede. Então é uma tranquilidade para as mães. Lá na clínica, na Saúde Center Clínica, na farmácia, então a gente tem esse termômetro que é uma super tranquilidade para as mamães, tá? Quero aproveitar para desejar uma feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos clientes. Quero mandar um abraço especial para Los Marete Andreola, que mandou um bolo maravilhoso para nós lá na farmácia. Querida, já mandou o coelhinho adiantado, né? E dizer para o pessoal que qualquer dúvida, os nossos telefones 99921-3290, 3344-3000. Esses dois números têm o WhatsApp, tá? Quem não mora em Tapejara pode comprar na loja virtual www.naturativaRS.com.br e não perde os nossos programas que estão hospedados aí no canal do YouTube. Entra lá, Naturativa RS, que você consegue conferir tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem trabalhado, né? No nosso Instagram, no nosso Facebook, Farmácia Naturativa, a gente também coloca um pouquinho do dia a dia do nosso trabalho, um pouquinho do laboratório, de tudo aquilo que a gente faz também, Diego, fora da farmácia, né? Que a gente faz muitos trabalhos bacanas. Olha, esse mês a gente foi lá em Água Santa, no evento da Coasa, que estava maravilhoso, falamos sobre homeopatia. Esse mês também fizemos um workshop sobre aromaterapia lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá. Então a gente está sempre aí se mobilizando para levar um pouco mais de informação para o pessoal.